Vale FM. Recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM, ao vivo nessa manhã de sexta-feira, Maicon Campos Esgrote, prefeito municipal de Tijucas, que nos falará assuntos em destaque, né? Principalmente aqueles que tomaram grande repercussão nos últimos dias aqui no município de Tijucas. Prefeito Maicon, muito bom dia, sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Vale FM nessa sexta-feira, que seja uma sexta-feira abençoada e um final de semana mais tranquilo. Muito bem. Vamos começar falando sobre a movimentação que com certeza está enchendo as rodas de conversa nos últimos dias, meu caro prefeito Maicon, que é a questão do planejamento da prefeitura para a atualização tributária do município. Eu até agradeço ao prefeito por ter me convidado essa semana para acompanhar aquela reunião lá na casa do empresário, né? Junto com o doutor João Emel, que é o ex-prefeito de Itapema, um exímio conhecedor dessa área tributária e que nos esclareceu alguns fatos. Então, eu vou até aqui, fazer uma captura para as nossas redes sociais. Eu gostaria então que o prefeito esclarecesse para a nossa comunidade. A prefeitura planeja aumentar os impostos em Tijucas, ô prefeito Maicon, seria isso? Sidney, no início do ano, quando iniciamos a administração nesse ano de 2025, dessa atual gestão, diante de tantos enfrentamentos que tivemos lá na prefeitura, a gente chamou consultorias para nos auxiliar no entendimento não só do dia a dia, mas de tudo aquilo, da parte documental, como é que estava a questão tributária, administrativa, e tudo isso com muitas cabeças pensantes, entendendo que algo de diferente precisava ser feito. A gente contratou o seu João Emel, ex-vice-prefeito por 8 anos de Itapema, onde o mesmo começou a fazer todos os levantamentos e a gente acabou se deparando com uma situação que muito nos preocupou. Tijucas está 30 anos sem atualizar o valor cadastral dos imóveis da cidade, sem fazer um georreferenciamento, que é captar todo o crescimento que a cidade teve para entender áreas ou regiões ou casas que não estão cadastradas, que já estão construídas, porém não passou por uma fiscalização, não passou pela tributação da prefeitura, não passou no cadastro da prefeitura. Tudo isso levou-se meses até a gente conseguir deixar pronto e agora a gente enviou para a Câmara. Mas hoje você me perguntou, Maicon, vocês vão aumentar o imposto do IPTU? Vocês vão aumentar o imposto das coisas em Tijucas? Não. Eu faço aqui uma explanação muito objetiva de que o imposto será reduzido. Hoje se cobra, está lá na lei, hoje se cobra 1% do valor venal do imóvel cadastrado. Porém, no caso do IPTU. Do IPTU. Porém, esse 1%, que é cobrado há 30 anos, está com valor do imóvel de 30 anos atrás. Então a gente está fazendo neste momento a atualização do valor dos imóveis e a redução do imposto. Então desafio qualquer um a me mostrar e provar de que a gente está aumentando o imposto. Não, a alíquota do imposto passa de 1 para 0,3. É a mesma coisa a gente comparar o salário. Já pensou a gente olhar o salário de 30 anos atrás? O salário, ele aumenta todo ano, né? Certo. Todo ano ele tem uma correção. Os imóveis, os bens da cidade, eles ficaram 30 anos congelados. A cidade como um todo está valorizando, são loteamentos novos, bonitos, e mesmo aquele que não é novo, mas de alguma maneira um foi asfaltado, o outro recebeu melhorias, praças novas. Tudo isso traz uma valorização para os loteamentos, traz uma valorização para a cidade. Tijucas valorizou, Tijucas vai valorizar muito. E isso é bom. Só que você não pode manter congelado o preço das coisas na hora da cobrança do tributo. Se nós fôssemos manter a alíquota de 1%, o imposto ficaria muito caro. Certo. Então eu não tenho coragem de fazer isso com a população. Então por isso que a gente está reduzindo 2/3. A alíquota de imposto de 1 vai passar para 0,3. Muito bem. Então hoje nós temos... vale dizer que nós temos uma arrecadação referente a Tijucas lá de 1990. É isso? 1995. 30 anos atrás. Muito bem. E olha o que nós progredimos de lá para cá.
todos cobram a prefeitura, isso é normal e saudável, né? Tá certo, tá tudo certo, tem que cobrar mesmo. A gente precisa ter melhoria na saúde, a gente precisa ter melhoria na educação, precisa ter melhoria na mobilidade, a gente precisa de mais praças, mais campos, a gente precisa de muita coisa, a cidade precisa. E tá tudo certo. É normal cobrar e tem que cobrar mesmo. Agora, a questão é, como vamos fazer isso? E a gente se deparando com uma situação dessa, onde existe um técnico, isso é a mesma coisa você ir no médico, o médico dizer, olha, você está com um problema sério e você vai ter que fazer um tratamento mais forte, você vai ter que fazer algo muito forte. Não, médico, eu não quero fazer. Então você não vai melhorar. E é o que acontece hoje na prefeitura. Para a gente ter saúde, seja ela financeira, saúde, condição de evoluir, de construir. Há quanto tempo não é feito uma escola nova em Tijucas? Há quanto tempo não é feito um posto de saúde novo? Praças, aquelas impactantes, centro administrativo, que hoje está ali, tá muito ruim, uma arena multiuso, uma ponte em Tijucas. Hoje Canelinha e São João Batista tem mais ponte que Tijucas, com todo respeito a nossos municípios vizinhos. Hoje a estrutura do esporte de São João Batista é muito melhor que a estrutura de Tijucas. E por que isso? E por que isso aconteceu? A gente sabe que a cidade está evoluindo, e evoluiu nos últimos anos, está tudo certo. Mas diante desse rápido crescimento que a gente está enfrentando, algo a mais precisa ser feito, ou nós teremos uma prestação de serviço insatisfatória, ruim. E nesses 4 anos isso vai ser linkado ao meu nome, à pessoa do Maicon. E isso o Maicon não quer. Então a gente entende que precisa sim ser feita essa atualização das coisas para que a gente tenha como colher frutos, bons frutos para a cidade lá na frente. Muito bem. Eu, antes da entrevista, antes do prefeito me esclarecer isso, eu tinha pensado em utilizar o seguinte termo: falar que para a população que a cidade precisa progredir e o remédio ele é amargo, mas é eficaz. Mas nem se aplica isso. Porque se a gente vai falar para o cidadão que ele não vai pagar o imposto maior, o que vai acontecer é que ele vai deixar de pagar o imposto da casa dele, que custava há anos atrás R$100 mil. Hoje em dia, com a atualização a atualização imobiliária na nossa região. Planta de valores genérica. Planta de valores genérica. A sua casa passou a custar, sei lá, a que valia 500. Exatamente. De 100 saiu para 500. Hoje ela vale R$500 mil. O que vai acontecer é que ele vai passar a pagar um imposto equivalente ao que a casa dele vale. Real? Real hoje, né? Sim, pela valorização da cidade. Que bom que valorizou o imóvel dele. Ótimo. Isso é ótimo. Só que se nós mantivéssemos a alíquota de 1%, ele iria pagar e iria dar um impacto muito grande. Certo. E assim, não tem como a gente arrumar 30 anos em 1 ou 2. Com certeza. Então a gente decidiu reduzir a alíquota. Outra questão que eu menciono aqui, na região inteira não tem ninguém que cobra uma alíquota de 0,3%. É um imposto baixíssimo. A gente reduziu 2/3 a alíquota, a porcentagem de cobrança do imposto. O IPVA do carro, por exemplo, é 2%. Tá. No nosso estado de Santa Catarina. Você paga hoje um carro de R$200 mil, você vai pagar 2%, você vai pagar R$4 mil. E a atualização é feita todo ano, né? Todo ano. Todo ano. Todo ano é A atualizado. atualização do imposto, eu digo, né? O governador, todo ano, por decreto, ele atualiza. Então, hoje, você pega um carro de R$200 mil, você paga R$4 mil de imposto por ano. E uma casa de Tijucas hoje, que ela tem um valor real, vamos supor, de R$500 mil, todo mundo paga R$200, R$300, R$400. A casa, para você pagar perto de R$1.000, tem que ser uma casa enorme, uma casa muito grande. Então, tudo isso me causava muita estranheza. Mas por que isso? É por isso que Tijucas não consegue terminar a Avenida Hercílio Luz. Certo. É por isso que Tijucas não consegue fazer uma ponte nova. É por isso que Tijucas não consegue fazer escola e posto de saúde com recurso próprio. Só se o governo do estado ou a União, o governo federal, botar dinheiro aqui. Senão a gente fica fazendo lombada, pintando meio fio e trocando umas plaquinhas. E lambuzando umas paredes de vez em quando, entendeu? Entendi. Então isso é muito triste para a cidade. E sempre é ligado à imagem do prefeito. Então não há como a gente curar uma doença sem um tratamento. Então nós estamos hoje tratando isso para que a cidade fique saudável, e muita gente está linkando a estrutura administrativa nova que a gente está fazendo. Ele aumentou o cargo, agora ele vai aumentar... Vai aumentar o imposto para pagar o salário dos novos cargos. Perdão, com o tempo as pessoas vão entender. Tá. Mas eu vou ter calma, paciência e muita determinação para ir avançando passo a passo, para mostrar com o passar do
tempo de que aquilo que o Maico falava, que o prefeito falava lá em 2025, ele tinha razão no que ele estava falando. A gente não mede uma administração pelo que ela fez no primeiro ano. A gente mede uma administração pelo que ela fez em 4. E eu deixo aqui o desafio de que se alguém me mostrar que nós aumentamos o imposto da cidade, eu cancelo todas as secretarias criadas e tiro o projeto da Câmara. Agora tem que me provar que nós aumentamos o imposto e a gente não aumentou. Já que o prefeito entrou no assunto, prefeito, então defina pra gente esta atualização agora do corpo administrativo com a criação dessas 4 novas secretarias, prefeito. A gente entende isso as secretarias não foram todas criadas para esse momento, mas sim pelo que a gente vai enfrentar à frente. A gente entende que nós temos rio e temos mar. Por que não ter uma secretaria de pesca se praticamente todos os municípios litorâneos na mesma condição de Tijucas têm? Casa Civil. Por que não ter uma Casa Civil para ter uma pessoa a qual busque diretamente relacionamento político, seja com qualquer deputado federal, estadual, governador e a questão da União? É muito importante. Tijucas já está uma cidade de médio porte a caminho de ser grande, e isso tudo sobrecarrega o prefeito. Não tem problema. Trabalho muito, gosto de trabalhar, mas tenho minhas limitações em questão. Eu também durmo, eu também tomo banho, eu também como, né? Então eu não tenho como sozinho dar conta de tudo. Aí sem falar a atenção que tem que ser dada para o que está acontecendo na cidade, né? Justamente. Não pode só sair para buscar, né, engajamento. Se eu estiver fora, também não estou aqui. Exato. E como é que isso tudo precisa de muito braço? Entendo que com esse avanço que a cidade teve, isso se faz necessário. E a gente não inventou a roda. A gente viu que municípios do nosso porte e tinham nas suas estruturas administrativas para a gente poder ligar. Pô, mas Tijucas está assim? Por exemplo, eu conversei com um prefeito segunda-feira que esteve aqui em Tijucas, de uma cidade aqui da nossa região, e eu perguntei das secretarias. Ele disse, não, eu estou lá com 20 secretarias. Eu disse, meu Deus, nós temos metade disso, e eles têm só 20 mil habitantes mais que nós. Então eu fiquei olhando assim, realmente eu tenho assertividade e convicção que a gente está fazendo a coisa certa. Mas as pessoas olham o número. A questão política é trazida muito à tona. Exatamente. A rivalidade política, ela não para. Então tá tudo certo, deixa as pessoas falarem assim, mas com o passar do tempo a gente vai conseguir provar com obras e trabalho de que estamos no caminho certo. Muito bem. O prefeito, ainda nesse assunto da questão da atualização tributária, o prefeito falou da necessidade da atualização, né, do valor dos imóveis e tal. Qual é o trabalho que está sendo feito para que se atualize isso? A gente contratou uma empresa GeoMais que faz o georreferenciamento. Eles fazem tanto por baixo quanto por cima. O que é isso, Mike? Por baixo, por cima? Eles fazem tanto por terra quanto aéreo. Passou aquele carrinho que eles chamam, parece aquele carrinho do Google. Certo. Aquela montoeira de câmera em cima. Todas as regiões foram fotografadas, filmadas, e isso tudo diante de um software que eles utilizam, isso confronta o cadastro da prefeitura e mostra assim, olha, o cadastro da prefeitura está dizendo que tem 20 mil casas em Tijucas, mas o GeoMais, tanto por terra quanto por cima, está dizendo que tem 30. Opa! Aí, poxa, mas por quê? Onde é que estão essas 10 mil casas? Estão escondidas? De alguma forma, o cadastro da prefeitura não foi atualizado, seja porque a construção foi de uma forma irregular, seja por N motivos. Mas que existe essa defasagem, existe. E isso tudo o GeoMais confronta de forma legal a nos dar condição de procurar qual é essa região que está sendo mais atualizada e assim poder no futuro lançar a cobrança informando que a pessoa também tem que pagar IPTU. Entendi. Isso também serve a alguns setores econômicos da cidade, né? Em pleno desenvolvimento, como por exemplo o setor imobiliário. Hoje em dia o cara quer informações sobre um imóvel X, ele vai poder ter acesso a esse cadastro? Com certeza, isso foi uma situação que eles apontaram que muitos municípios aqui da região já têm isso. Sim. Isso dá uma agilidade muito grande para o corretor, para o empresário, e isso vai ser disponibilizado à população, inclusive com imagens, com tudo, facilita muito o trabalho de todo mundo. Muito bom. 8h13, eu vou servir um cafezinho aqui pro nosso prefeito. Se você tiver alguma pergunta, manda agora, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp ali, no 48-3263-0303, e o que for mais relevante a gente vai repassando, vai conversando. No próximo bloco nós vamos falar sobre segurança pública, né? Que inclusive vai passar a ter uma secretaria responsável, né? A partir de agora no município, e principalmente a gente vai falar sobre essa preocupação com a segurança nas nossas escolas, né? Já que a prefeitura fez o anúncio de que instalará câmeras de monitoramento
nos nossos educandários. Nós tivemos um caso, né, que, querendo ou não, eu até falei algumas vezes aqui que a gente não gosta de especulações, a gente repassa aqui para a comunidade o que é concreto, mas claro que isso chamou muito a atenção da comunidade, que foi aquela acusação feita sobre um possível abuso a uma menina de 4 anos na escola Manuel dos Anjos. A gente viu a mobilização da prefeitura e até através da pessoa do prefeito, a partir de então, prefeito, sobre buscar, né, os responsáveis e pelo menos provocar na comunidade uma maior sensação de segurança. Como é que é para a administração municipal receber uma situação dessa em meio a tanta coisa para resolver, como a que a gente acabou de citar aqui, a reforma tributária, a reforma administrativa, buscar recursos, mas não, temos que parar agora para dar uma ênfase maior para a segurança nas nossas escolas. Vamos lá, Cid. Diante do acontecimento que, apontado pela mãe, pelo pai, ocorreu no final, supostamente ocorreu no final da semana passada, a gente, obviamente, que entrou em contato com a secretária, com o delegado e demos início a um procedimento, o qual também nos limita na questão da investigação, do interrogatório, porque a gente parte do princípio que se algo ocorreu, precisa ser investigado. Sim. E diante da postura da família, de ter passado por um hospital, pelo médico legista, de ter externado, e tem que ser externado de alguma maneira, claro, a mídia, mas tudo isso gera muito tumulto nas conversas, no WhatsApp, no Instagram, tudo isso gera um tumulto muito grande nos grupos. E não é com tumulto e com caos que se resolve um caso desse. Quando você vai lá na delegacia, você não vê tumulto lá dentro. Lógico. Quando você vai lá no juiz, você não vê tumulto dentro do fórum. Quando você vai no procurador, não tem tumulto lá dentro da promotoria. Certo. E isso também não deve ocorrer aqui na prefeitura. Então a gente tem que ter racionalidade, calma, por mais que empatia também temos que ter. Ninguém aqui quer diminuir ou aumentar a dor da mãe. A gente não queria que ela tivesse jamais passando por isso. Sim. E muito menos a criança por toda essa exposição e um trauma que pode ficar para a criança. Mas que como prefeito também precisa entender que prefeito não prende e não solta, prefeito não julga. Prefeito administra e faz gestão. Sim. Então a gente tomou a decisão de instalar as câmeras, de começar pela Manuel. A gente tomou a decisão de disponibilizar, e tem que ser assim, todas as informações possíveis de quem teve contato com a criança para o delegado, e o delegado está fazendo todas as conversas, buscando o entendimento disso tudo. E tudo isso será disponibilizado para a promotoria e para o fórum, para o juiz da comarca, que é o Dr. Vailate. Sim. Estive ontem lá conversando com o juiz, estive durante a semana por diversas vezes conversando com o delegado, dando as informações as quais ele precisa e buscando sempre entender tudo isso que aconteceu, mas que o laudo final sairá só no final. E isso é um dever do judiciário. O delegado coleta e faz todas as audiências, a captação das informações, e tudo isso é disponibilizado para o judiciário. E aí o juiz tem o martelo na mão. É ele que vai, frente aos fatos colhidos, os depoimentos dos pais, N situações de todos os envolvidos nisso, para que lá no final, e o mais importante, a criança vai passar por uma oitiva. Oitiva é aquela sala onde existem psicólogos, terapeutas especializados em captar informações da criança de uma forma respeitosa. Porém, tal procedimento só pode ser feito por uma única vez, mediante a idade da criança. Informações passadas pelo judiciário. Essa oitiva, ela não é feita 2 nem 3 vezes. Ela é uma única vez. E ela está prevista para acontecer no final desse mês. Tá. Então, a criança será ouvida, né? Sim. Pelo judiciário e sozinha, dentro de uma sala, tudo gravado por especialistas do governo, que aí, diante daquilo ali, é o fator decisivo que o judiciário, que o juiz precisa para ter um veredito em cima desse caso. E para as mães que estão indo para a porta da escola, pedir mais segurança, a administração também não está inerte, né, prefeito? Todas as nossas escolas já têm segurança na entrada, na saída. A gente vai instalar câmeras em todas as escolas. Estamos colocando uma média aí de 3, estamos tentando colocar essa meta, de 3 escolas por mês. A primeira é a Manuel, para que a gente tenha celeridade. São 26 unidades escolares. Se nós colocarmos só uma
um colégio por mês vai levar 26 meses. Eu não fiquei feliz com essa matemática, com essa conta. Então a gente tem que colocar em menos de um ano, tem que colocar em todos os colégios. Tá. Mas afirmo para vocês de que se existir culpado, o culpado será penalizado por isso e tem que ser. Quem faz isso é a justiça. Isso é inadmissível, isso não pode acontecer nas nossas escolas, não deve. Uma pessoa que cometeu um crime desse, ela tem que ser punida. Exatamente. Mas a questão tá, quem pune, quem julga é o judiciário, o prefeito não tem esse poder. Até se eu fizer algo de equivocado, eu vou responder por isso. Eu posso ser processado por isso e pagar por isso. E diante de uma situação tão crítica, onde a criança jamais pode ser esquecida, que se algo aconteceu, é com ela merece o maior tratamento. A família sofre, claro, o pai, a mãe, mas que existe laudo e o delegado, tanto o juiz, tudo isso vai vir à tona, certo? Hoje eu afirmo para vocês que a gente tem disponibilizado e solicitado a máxima urgência para que esse caso seja realmente investigado e definido o que aconteceu de fato, para que a população se acalme, mas não é com caos e com tumulto que se resolve uma situação tão grave. Certo, muito bem. Vamos ver aqui algumas perguntas da comunidade. Eu sei que o prefeito ele tem um compromisso, daqui a pouquinho a gente já vai estar liberando ele também. A Marluce, do bairro 15 de Novembro, está perguntando justamente sobre essa questão da escola, já está respondido aqui pelo prefeito. O prefeito quer colocar o retorno aqui, prefeito? Vamos tentar ouvir alguém da comunidade aí, ver se está legal o volume, e aí pra gente ouvir as pessoas. Tá ok? Tá ouvindo aí? Então vamos lá. Deixa eu ver quem é que mandou aqui, o Pedro. Pedro, vamos lá, Pedro, fala. Bom dia, Cid Miranda. Uma ótima sexta-feira para nós aí, pessoal por hoje. E aproveitando que o prefeito Maico está aí na rádio, e aqui do Jardim Progresso aqui perguntar, do instalação aqui, Pedro Paulo Lino, perguntar se aqui onde fizeram o escanamento, a rede de ligação nova de água, ficou um areal, uma buraqueira, então foi calçado, mas não foi passado tipo aquela maquininha para tirar a areia. E quando chove dá aquela lama, quando dá um sol quente, daquele poeirão que os carros passam, meu Deus do céu, dá um poeirão do cão. Muito bem. Vamos lá. Esse serviço precisava ser feito para melhoria da disponibilidade de água, né? A chegada de água no bairro, e que toda areia ela não pode ser removida no início, porque senão as pedras começam a soltar, mas que também se ficaram em muita quantidade ocasiona isso. Eu vou pedir para a equipe do SAMAI para sair, dar uma olhada para você e entender de que maneira a gente pode ajudar a melhorar essa situação. Peço desculpa pelo transtorno, mas toda reforma, toda obra traz um pouco de incômodo num primeiro momento, mas depois a gente quer ter água de verdade no Jardim Progresso e vai ter. Muito bem. Deixa eu ver, a Rose aqui mandou também algum. Bom dia Liliane, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Esse daqui não é pro prefeito. Deixa eu ver aqui, o Milton do bairro Praça também mandou aqui, vamos lá. Bom dia aí, a rua São José, a Boca de Lobo, tudo entupida e nunca arrumaram, passou o ano todo e não arruma, é Boca de Lobo da rua São José. Boca de Lobos da rua São José, prefeito. Já estou anotando aqui, vou pedir para que a equipe passe alguns dias aí fazendo uma revisão nas bocas de lobo da rua São José, no bairro da Praça. Muito bem. Marcelinho, fala, Marcelinho. Bom dia, minha amiga Liliane, como é que Opa, tá bom, esse aqui também é para Liliane. O Hamilton, prefeito do Bosque da Mata, está perguntando sobre os novos reservatórios que deverão ser instalados lá naquela localidade dos loteamentos novos. Qual que é a finalidade e se eles deverão ser eficazes na resolução dos problemas de falta d'água nos pontos em que ainda há? Sim, Sidney, e ao ouvinte que fez esse questionamento, sim, eles estarão todos instalados no Bosque, na região do Jardim Progresso e na região da Santa Luzia, com pressurizador na saída para dar pressão realmente na tubulação, e todos eles estarão disponíveis nessas regiões até o final do ano, para que a gente jamais venha a enfrentar um verão igual o último que a gente passou. Entendo que existe uma explicação muito técnica naquela região. Como esse reservatório vai estar disponível para o bosque, a ligação que passa pelo mata que ia até o bosque, quando instalado esses reservatórios, o mata não vai mais precisar disponibilizar água para o bosque. Tá. Então vai chegar uma rede para o mata e uma rede para o bosque. Tudo isso vai fazer com que melhore a pressão do mata e resolva o problema do bosque. Então a gente dividiu, seccionou,
por seções diferentes, por tubulações diferentes, e isso vai trazer um conforto maior para que a água chegue de verdade nessas localidades. Tenho cobrado muito, mas muito o presidente do SAMAI, o Tiago, e eu disse para ele, seu Tiago, a questão de água em Tijucas não tem mais prazo de validade, não existe prazo de validade, as pessoas não têm mais paciência com isso, porque realmente você chegar em casa, querer dar uma descarga, usar o banheiro, tomar um banho depois de um dia cansado de trabalhar, ainda mais no verão, qualquer dia, não existe nem verão nem inverno, mas digo para você, é inadmissível, e isso a gente tem que entregar para a população, isso é o nosso dever. Última pergunta aqui do Bruno. Fala, Bruno. Bom dia, galerinha da Vale, tudo bem? Bom dia, Bruno da Joia. Primeiro, parabenizar pelo serviço, né? Eu acho que está sendo um trabalho bem importante para Tijucas, todo esse legado do prefeito aí. E desafios, né? Desafios, a cidade tem bastante oportunidades e é isso aí, vamos para frente. Muito bem, tá parabenizando aqui o Bruno da Joia, então, aí a administração. Bruno, muito obrigado pelas palavras de apoio. Esses dias eu participei de um evento, Cid e Bruno, e teve uma pessoa, a primeira pergunta do evento foi o seguinte: Michael, você continua com a mesma determinação do dia 1º de janeiro? Sim. Eu agradeço a Deus pela honra de estar hoje administrando a cidade, o qual considero uma honra, mas entendo que tem que ter uma fé muito grande, uma confiança muito grande em algo muito grande lá em cima e um apoio enorme da família, porque realmente o desafio ele é diário, ele é cansativo, mas ao mesmo tempo ele é prazeroso. E tenho certeza que ao final de 4 anos a gente vai poder mostrar que muitos sonhos foram realizados e sonhos aqueles que eram até considerados impossíveis. Que assim seja. Quem gosta da cidade torce por isso, prefeito. Limpeza da praia, Boca da Barra, mais uma ponte, contorno viário. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. É a frase certo. que eu mais falo, vai dar certo. Não é tudo hoje, mas durante 4 anos tem muita coisa que vai dar certo. Vamos em frente. E os microfones da Vale FM, prefeito, continuam servindo aí de ponte, viu? Entre o trabalho e a comunidade, para que essa informação chegue aí da forma mais eficaz e a comunidade se sinta parte disso tudo. Obrigado, Ciro, sempre à disposição. Você sabe que a parceria entre Prefeitura e Vale FM é de longa data e digo a você, estamos lá para administrar para todos. E a tomada de decisão é sempre pensando no coletivo e não num grupo. E digo a você de que Tijucas vai avançar muito. Obrigado, um excelente final de semana. Da mesma forma, prefeito Maicon Campos Esgrote, nosso convidado de hoje aqui no Jornal Vale FM. 8h30, muito obrigado.